Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Conversa com o Analista da Agência Safras e da Safras TV. Hoje eu converso com o analista e consultor de soja de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Dylan. Olá a todos. Mercado da soja aí, olhando ainda muito para clima, né? E mercado interno aí segurando em cima, principalmente da questão envolvendo o câmbio. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar falando da Bolsa de Mercadorias de Chicago, Chicago que fechou ontem o mês de agosto com uma perda em torno de 3% nos contratos futuros, já inicia setembro, a gente pode ver agora, pouco depois da abertura do mercado, uma queda de 0,56% na posição novembro, que está cotada a $14,14 e 3/4 na posição novembro. Tendência é essa, então, Luiz, essa pressão de agosto e desse início de setembro está relacionada ao clima nos Estados Unidos? Creio que sim, Dylan, né? Na semana passada aí a gente teve uma semana um pouquinho mais positiva, mas na sexta-feira, como, né, o pessoal deve lembrar, a gente teve o número da ProFarmer, né? Do Crop Tour da ProFarmer. É um número bastante esperado, bastante respeitado, aí, digamos que fora o USDA, né, é o número mais respeitado dos Estados Unidos, né, privado. E a ProFarmer confirmou mais ou menos o que o USDA tinha nos trazido já, né, que apesar de alguns problemas na safra americana, eles existem, né, mas apesar disso, a safra americana vem bem. A safra americana deve ser uma safra, uma super safra, uma safra recorde. Talvez não atinja todo o seu potencial, isso já é quase certo, né? Mas mesmo assim é uma super safra, a maior safra da história dos Estados Unidos, se nada der errado aí nas próximas 2, 3 semanas, né? Então a ProFarmer trouxe um número inclusive maior que o USDA, né? Em produção, um pouquinho maior, ligeiramente acima, mas confirma realmente que na reta final aí as lavouras de vários estados têm alguns problemas, mas de vários estados também estão se desenvolvendo muito bem, o que acaba compensando alguns problemas aí e resultando nessa super safra. Então é natural que o mercado sinta isso, né? Porque o mercado até esperava que a ProFarmer fosse trazer um número menor que o USDA, que os problemas iam aparecer mais, né, nos trabalhos de campo, na pesquisa em loco, mas não foi o que aconteceu. Então, inclusive na sexta-feira passada, depois do relatório da ProFarmer, né, a gente comentou que a próxima semana, que é essa que está acabando agora, deveria ser negativa. Isso está se confirmando porque o mercado está sentindo realmente essa questão envolvendo essa iminente super safra americana que começa a entrar a partir da segunda quinzena de setembro. Então, claro, o clima ainda é um fator importante, é óbvio, né? Inclusive esses últimos dias aí têm sido dias secos, né? Com temperaturas um pouco mais elevadas. Isso pode trazer alguns probleminhas aí, né? Ou agravar alguns problemas em alguns estados. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que isso vai resultar aí, as condições das lavouras e tudo mais. Mas até o momento dá para falar que a gente está esperando uma safra grande, né? Uma safra não cheia, mas muito grande, uma safra recorde, e isso naturalmente pesa sobre o mercado. Agora, a grande questão de Chicago é saber se ele segura esses $14 aí na posição novembro, ou se daqui a pouco uma melhora de condições pode pressionar um pouco mais. Lembrando que é normal o mercado sentir uma pressão negativa com a entrada de safra, porque, como eu falei, começa a partir da segunda quinzena. Então, se nada muito grave acontecer e as condições atuais se confirmarem, né, de produção e produtividade, realmente a gente pode sentir uma pressão aí a partir de setembro, a partir da segunda quinzena de setembro. Tá certo. Tem dois pontos ainda que acho que vale a gente conversar um pouco e tu desenvolver um pouco mais, né, nesse momento em Chicago. Primeiro é que, além dessa safra cheia dos Estados Unidos, há uma expectativa positiva com a safra sul-americana. Eu queria ver contigo até que ponto isso pode determinar que esse contrato venha abaixo dos 14, né, que a gente estava falando. E, em contrapartida, o outro ponto é que está tendo uma demanda maior pela soja dos Estados Unidos, né? A gente tem visto a China a China sob destinos não revelados, marcando presença no mercado. É isso, Luiz? Exatamente. Eu diria, Dylan, que nesse momento o único fator que está impedindo o mercado de trabalhar abaixo de 14 é essa demanda, né?
óbvio que já era esperado, né? A gente sempre fala, sempre quando a gente se aproxima da colheita americana, o natural, o normal é tu ver mais vendas de soja americana para a China e para outros destinos, mas principalmente para a China, serem anunciadas. Isso tem acontecido, né? Dia após dia ou semana após semana, elas estão aparecendo. Hoje, inclusive, né, a gente teve uma grande venda aí de quase 400 mil toneladas para destinos não revelados, que a gente sabe que 90% dos destinos não revelados é a China. Isso talvez, então, de fato, seja o único fator que impede ou que traz um suporte para o mercado nesse momento, que ele é pressionado, né? Mas é muito importante esse fator, porque a gente precisa ver a continuidade dessas vendas aí, e se nada mudar, né, nenhuma surpresa acontecer, a gente deve continuar vendo aí nos próximos dias, próximas semanas, vendas sendo anunciadas, porque a China tem que, né, precisa comprar soja, a gente está já encerrando a nossa parte de exportação aqui na América do Sul. Agora a gente vai ver essa migração da demanda para os portos americanos com a entrada da safra, então é um fator importante de suporte, sim, mas realmente a questão climática ela é importante, e aí, tipo, olhando para a safra sul-americana, como tu comentou, sem dúvida, né, é um fator adicional de pressão, né, inicialmente, porque naturalmente no primeiro momento a gente trabalha com um clima regular, com um aumento de área no Brasil, aumento de área na Argentina, uma retomada da produção do Paraguai também, a retomada das perdas produtivas que a gente teve por conta do Laninha no ano passado, que foram importantes no Brasil, Paraguai, Argentina. Então é normal que se trabalhe com uma safra muito maior que a do ano passado, e é normal que essa possibilidade pese sobre o mercado. Claro que a partir do dia 15 aí a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser o plantio no Brasil, como é que vai ser mais à frente o plantio na Argentina, no Paraguai, como vai ser o clima, né? Lembrando que a gente está no ano de novo com a que vai ter a incidência do Laninha, né? E a gente sabe que Laninha pode trazer problemas, a gente já viu isso nesse ano, né? Então, temos que cuidar disso, mas nesse primeiro momento, sim, é um fator adicional negativo, porque a gente espera, a gente trabalha, né, com uma estimativa de safras maiores aí para os 3 maiores produtores da América do Sul. Tá certo, Luiz. Falando um pouco agora do mercado interno. Mercado interno, diante dessas quedas em Chicago, como ele tem se comportado, o produtor, quais as perspectivas aí para esse início de setembro? O produtor, na semana passada, quando a gente teve um movimento um pouquinho mais positivo em Chicago, apesar do câmbio ter recuado um pouco, os preços seguraram um pouquinho no mercado interno e o produtor até aproveitou para fazer algumas negociações. O mais importante é que ele está atrasado com relação à safra nova, né? Ele precisa ficar atento aí, porque em se confirmando uma grande safra americana e a gente tendo um clima normal, digamos, um clima regular na América do Sul nos próximos meses, que permita uma colheita grande por aqui, a gente vai trabalhar com preços mais fracos lá na frente, né? Chicago vai trabalhar mais fraco, mais baixo, não tem como fugir disso, a não ser que aconteçam alguns problemas, que, né, aconteçam alguns fatores diferentes que tragam algum suporte. Mas nesse momento a tendência é essa. Então é muito importante para o produtor ficar ligado, principalmente com relação à safra nova, tá? Mas nessa semana, apesar da queda de Chicago, Dylan, a gente teve um movimento positivo no câmbio, né, que acabou segurando aí, digamos, as cotações do mercado interno. Algumas praças até estão registrando aí algumas elevações de preços. Então é legal o produtor ficar atento, é legal o produtor olhar para isso e aproveitar esses momentos, de novo, principalmente com relação à safra nova, porque a safra disponível, a gente vê que tem uma firmeza importante aí, que além desses dois fatores é a questão dos prêmios, né? Como a gente teve uma quebra produtiva grande no Brasil e a gente tem uma menor oferta nessa temporada, esses últimos meses do ano, naturalmente, são meses de menor oferta, de oferta mais apertada, de uma briga maior entre exportação e mercado interno. E isso, naturalmente, traz suporte para preço. Então, olhando para o mercado disponível, o mercado está um pouquinho mais do lado do produtor, digamos assim. Ele pode estar arriscando um pouquinho mais e parece que está dando certo porque tem esse fator adicional. Mas, olhando para a safra nova, não tem um fator adicional. Pelo contrário, se as coisas caminharem como a gente está imaginando, a gente vai ter preços mais fracos lá no final do ano, ou até mesmo no início do ano que vem. Então é importante ele ficar atento. Então ele estava um pouco retraído, ele ainda está de certa forma com relação à safra nova, mas eu acho que ele tem que ficar atento e voltar às vendas aí para cobrir principalmente os custos, né, dessa safra que ele vai começar a plantar daqui a alguns dias. Tá certo, Luiz. Obrigado pela entrevista. Agradeço ao Luiz Fernando Gutierrez Roque, nosso analista aqui de Safras e Mercado, analista, consultor de soja, pelas informações sobre esse comportamento
do mercado interno. Aproveito também, convido a todos a visitar o nosso site safras.com.br e pedir uma demonstração da nossa plataforma Safras, essas informações que o Luiz passou aqui resumidamente. A gente tem todos esses dados lá à disposição do produtor, à disposição da indústria, para fazer a melhor negociação. E também convido a seguir os nossos vídeos, acompanhar os nossos vídeos no canal da Safras TV, no YouTube, acionar, se inscrever e acionar as notificações para receber as informações não só de soja, mas das principais commodities brasileiras. E um último convite é que nos sigam nas nossas redes sociais. Obrigado, Luiz. Obrigado, Dylan. Um abraço.